Olá, eu sou o Marcos Pereira dos Reis e hoje eu vou apresentar o sistema urânio-chumbo. Introdução. Ernest Rutherford foi quem propôs o método de decaimento radioativo e que é aceito até hoje. De acordo com esse método, as rochas mais antigas identificadas na Terra já possuem minérios de urânio, sendo que o isótopo de urânio 238 sofre decaimento radioativo, terminando como chumbo 206, como se pode ver na figura 1. O tempo de meia-vida, isto é, o tempo necessário para que a quantidade de núcleos de urânio 238 se reduza à metade em qualquer amostra, é de 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos. No caso do decaimento do urânio 238, um átomo seu resulta em um átomo de chumbo. Assim, realiza-se uma comparação das quantidades de urânio e chumbo presentes em minérios de urânio, nas rochas ou em meteoritos, e podem-se determinar as suas idades. Por exemplo, na figura 2, temos uma tabela que relaciona chumbo 206 com urânio 238, considerando uma quantidade inicial de urânio igual a 64. Digamos que a determinada rocha tem a relação chumbo-urânio igual a 15, isso significa que ela foi formada há 4 meia-vidas do urânio 238. Se uma meia-vida corresponde a 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos, então 4 meia-vidas serão 1,8 vezes 10 elevado a 10 anos, ou 18 bilhões de anos, que será o tempo de vida da rocha. Equações e diagramas. Método de urânio-chumbo no diagrama de isócrona. O chumbo tem 4 isótopos naturais: o chumbo 208, o chumbo 207, o chumbo 206 e o chumbo 204. Os 3 primeiros são produtos de decaimento, respectivamente, do tório 232, do chumbo 235 e do urânio 238. Somente o chumbo 204 não é radiogênico e, por ter abundância constante desde o início da Terra, é utilizado como isótopo de referência. Na figura 4 é possível ver a primeira equação de urânio-chumbo, onde o isótopo radioativo é o urânio 238, que decai com o isótopo radiogênico chumbo 206, a uma taxa de decaimento de 1,55.125 vezes 10 elevado a menos 10. E na figura 3 é possível ver o diagrama de isócrona. Na figura 6, a gente pode observar a segunda equação fundamental da geocronologia, onde o isótopo radioativo é o urânio 235, que decai para o isótopo radiogênico chumbo 207, com a constante de desintegração de 9,8485 vezes 10 elevado a menos 10. E na figura 5 podemos observar o diagrama de isócrona. Na figura 6, a gente pode observar a segunda equação fundamental da geocronologia, onde o isótopo radioativo é o urânio 235, que decai para o isótopo radiogênico chumbo 207, com a constante de desintegração de 9,8485 vezes 10 elevado a menos 10. E na figura 5 podemos observar o diagrama de isócrona de urânio-chumbo no diagrama da concórdia. Em muitos casos, as idades de isocrônicas calculadas independente pelos métodos de urânio 238 e chumbo 206, urânio 235 com chumbo 207, não são concordantes. Este fato foi atribuído ao fenômeno de perda ou ganho de chumbo e urânio, ou isótopos intermediários das respectivas séries de decaimento. Quando um mineral ou rocha a ser datado permaneceu fechado para o urânio e todos os isótopos radiogênicos, as idades obtidas pelos geocronômetros de urânio 238 e chumbo 206 e urânio 235 com chumbo 207 são iguais, e no diagrama de chumbo 206 por urânio 238 versus
chumbo 207 por urânio 235, os pontos analíticos coincidem com a concórdia. No caso em que ocorre perda de chumbo, os pontos analíticos, quando lançados no diagrama, não coincidem com concórdia e são denominados discordantes. A discórdia pode ser construída através do lançamento dos resultados analíticos de diversos grãos de zircão que apresentem diferentes proporções de chumbo perdido. A partir da cristalização de um mineral, pode ocorrer episódios de perda de chumbo, resultando, por exemplo, de intemperismo químico. A perda de chumbo muda as coordenadas do ponto representado pelo sistema, de tal forma que ele se move ao longo de uma reta, conectando a idade do sistema sobre a concórdia e a origem do diagrama. Se todo o chumbo radiogênico acumulado pelo sistema é perdido, o ponto representado, o sistema retorna à origem. Isso significa dizer que no caso do geocronômetro de urânio-chumbo, que o sistema foi totalmente homogeneizado e todo o registro de eventos anteriores é perdido. Se o sistema perde somente uma fração de seu chumbo radiogênico, ele será representado por um ponto intermediário em algum lugar da reta, denominada de discórdia. E a exata posição do sistema urânio-chumbo na discórdia depende da fração de chumbo radiogênico retido. Neste caso, a idade original pode ser restituída através de um intercepto superior da discórdia com a concórdia, que é possível ver a equação da concórdia. Casos mais complexos ocorrem quando a perda de chumbo é provocada por eventos metamórficos posteriores à cristalização do mineral ou rocha. Neste caso, a reta da discórdia é construída conectada a intercepto superior. A concórdia representa pela idade de cristalização e o intercepto inferior da concórdia, representando pela idade do evento metamórfico, assim sendo a posição de resultados analíticos das amostras com perda parcial do chumbo radiogênico vão estar dispostas ao longo da reta da discórdia. Tal exemplo do diagrama permite interpretação e intercepto superior como sendo a idade de cristalização e intercepto inferior como evento metamórfico. A possibilidade de se construir um diagrama da concórdia baseia-se na existência de duas séries de decaimento. Este fato permite que idades obtidas sejam corrigidas em função da perda de isótopos radiogênicos, de forma que as idades obtidas através do diagrama da concórdia sejam resultado de uma calibração interna do método de urânio-chumbo. Essa possibilidade de ajuste interno para correção da idade só é possível no método do urânio-chumbo e não é possível nos outros métodos radiocronológicos. Minerais utilizados na datação de urânio-chumbo. A principal mineral aplicação para o método de urânio-chumbo é o zircão. Porém, os avanços da tecnologia de espectrometria de massa, acompanhados de novas técnicas laboratoriais, têm permitido a utilização de outras fases minerais como monazita, perovskita, titanita, badeleita e rutilo, entre outros. Um outro importante motivo de utilização desses minerais são as valiosas informações concernentes à idade do magmatismo, metamorfismo e mineralização que eles podem fornecer. Essas possibilidades decorrem ao fato de cada mineral apresentar uma temperatura de congelamento do sistema urânio-chumbo, como pode ser observado na tabela 2. Para ser utilizado por este método geocronológico, o mineral precisa apresentar características como alta concentração de urânio, baixa ou nenhuma concentração de chumbo e retentividade desses elementos para minimização do processo de difusão de perda deles. Quando se avalia a utilidade do mineral rico em urânio para a geocronologia urânio-chumbo, outro fator importante é a quantidade de chumbo comum incorporado no mineral durante a cristalização. A porcentagem total de chumbo comum relativa e chumbo total reflete a quantidade de chumbo inicial incorporada durante a cristalização do mineral, além da quantidade de urânio e da idade de cristalização. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de urânio, maior a idade de cristalização, maior será a quantidade de chumbo radiogênico.
Quanto minerais com a grande proporção de chumbo comum são analisados, a correspondência e incerteza da idade aumenta, decorrente de incerteza de composição isotópica de chumbo inicial. Uma outra forma de estimar a composição isotópica de chumbo comum na época de cristalização do mineral ocorre quando há a disponibilidade de uma fase mineral rica, chumbo cristalizada, a partir dos mesmos magma, como galena, feldspato, potássio. Estes minerais com baixa razão de urânio e chumbo mantêm as razões entre os isótopos durante o tempo de função dos baixos teores de urânio, consequentemente dos baixos valores de chumbo radiogênico. O zircão é o mineral mais comumente utilizado na geocronologia de urânio-chumbo, principalmente em função da sua grande distribuição e diversidade de tipos de rochas. Em adição, o zircão aceita facilmente a entrada de urânio no seu retículo cristalino, em substituição do zircônico. Em contrapartida, o zircão não aceita a entrada de chumbo comum, o que permite interpretar que praticamente todo o chumbo presente no zircão é radiogênico, resultado de decaimento do urânio e do tório. Para completar suas vantagens, o zircão é resistente em temperismo e caracteriza assim o mineral ideal para a datação de urânio e chumbo, em função de pouca perda de chumbo por intemperismo e dilatação. As morfologias mais comuns do zircão são a cristais bipiramidais, como prismas dominantes de face 1,00 e razão comprimento-largura de 3:1. As cores variam de rosa, amarelo, caramelo e incolor, sendo que, quando metamitizado, o zircão apresenta cor esbranquiçada e não é translúcido para a maioria das rochas. Amostras com peso de 10 a 20 kg são suficientes para fornecer os zircões para análise de urânio e chumbo. Porém, pode ser necessário até 50 kg no caso de rochas com composições básicas como gabros e dioritos. As seleções de cristais de zircão sem fraturas, inclusões de incolores, demonstrou-se grande importância para o sucesso de sua aplicação no método de urânio e chumbo. Essa criteriosa escolha de grãos lípidos permite a obtenção de idades mais concordantes e precisas. Técnicas como a abrasão sugerida por Kroc demonstrou reduzir discordância dos resultados analíticos, provavelmente decorrentes de eliminação de bordas de grãos caracterizada pela maior parte de chumbo. Zonas ricas de urânio no interior do grão de zircão podem provocar consideravelmente dano estrutural no cristal e acarretar uma expansão de 5% em seu volume. Quando o cristal atinge o estado de metamitizado, a transição para o estado de metamitizado usualmente ocorre quando o cristal acumula entre 10 elevado a 15 a 10 elevado a 16 decaimentos pela partícula em 1 mg. Essa expansão diferencial entre a porção alta e baixa de concentração de urânio causa fratura em torno do cristal de zircão, suscetível à penetração de fluidos, alteração eventual de perda de chumbo. Mais comumente, a perda de chumbo ocorre nas bordas do grão de zircão, o que pode ser removido pelo processo de abrasão de forma de diminuir a discordância. A badeleita. Este mineral ocorre em uma variedade de rochas máficas, ultramáficas, mas é mais frequentemente encontrado em porções intercúmulos no interior de díqueis e silks. A badeleita contém abundante quantidade de urânio, baixa quantidade de chumbo comum, de acordo com os exemplos reportados, não experimenta perda de chumbo na sua estrutura. A quantidade de urânio em badeleitas coletados em kimberlitos e carbonatitos é algo menor de que 50 a 150 ppm. Comparada a badeleitas cristalizadas em magmas máficos, que é de mais de 500 ppm,
No caso, a badeleita e zircão ocorrem na mesma amostra. Badeleita é a preferida para a datação de urânio e chumbo, uma vez que, diferentemente do zircão, a herança isotópica da badeleita é extremamente rara. Perovskita é um mineral comum em matriz muito quiberlitos, as rochas correlatas e também pode ser encontradas em alguns carbonatitos. Os perovskita é um mineral ideal para a datação de kimberlitos, uma vez que cristaliza diretamente do magma kimberlítico, diferente de muitos outros minerais que são xenocristais. Os cristais de perovskita, que ocorrem na matriz das rochas ultrabásicas, apresentam hábito cúbico ou octaédrico e apresentam cores amarelo, marrom escuro e podem ocorrer também em cor laranja. Apesar do tamanho dos grãos, perovskita ser pequeno, em quiberlitos eles podem atingir até 40 a 80 metros com grãos arredondados. Em média, a perovskita contém 50 ppm de urânio, significativo em consideração de tório. Uma potencial desvantagem da datação de urânio-chumbo da perovskita é a ocasional alta concentração de chumbo, comum que pode exceder a 80%, para amostras jovens, de 200 milhões de anos. Pode ser mais prático calcular a idade isocrônica de perovskita pelo método de urânio-238 com chumbo 206 ou idade de chumbo 206 por urânio-238, caso a quantidade de chumbo comum foi extremamente alta. A idade aparente de chumbo 206 por urânio-238 é menos sensível à correlação de chumbo comum, uma vez que o isótopo de urânio-238 é mais abundante. A titanita é um dos minerais acessórios mais comuns das rochas ígneas metamórficas, particularmente abundante em anfibolitos e enriquecido de chumbo radiogênico em titanitas. Não é tão expressivo quanto nos zircões em funções de menor quantidade de urânio, o que exige correções de chumbo comum no cálculo de idades. Por outro lado, os resultados analíticos em titanitas, quando lançados nos diagramas de Concórdia, tendem a ser mais concordantes em comparação com o zircão, quando obtidas as rochas submetidas ao metamorfismo de face anfibolito e granulito. A idade de urânio-chumbo em titanita pode indicar idade de eventos metamórficos. No mais, essas foram as fontes que eu usei e muito obrigado pela atenção. Para alguma informação, entrar em contato com o meu e-mail que está presente na tela e até mais.